conferindo 6h13. Na noite de ontem, dia 17, o prefeito Joaquim Neto convocou a imprensa para informar sobre as medidas preventivas que o seu governo deverá tomar para a prevenção do Covid-19. Ele anunciou um decreto que será publicado hoje no Diário Oficial e que conterá as seguintes determinações: suspensão de aulas em escolas públicas municipais, isso já era inclusive esperado, tanto municipais quanto privadas, por 15 dias, além de proibição de visitas ao lar dos idosos no igual período. Diminuição do fluxo de pessoas em casas lotéricas e bancos com distância mínima de 1,80 m de uma pessoa para outra. Bares, restaurantes e barzinhos devem colocar mesas a uma distância média de 1,80 m. Todos os estabelecimentos comerciais deverão disponibilizar álcool gel a 70%. Guarda Municipal e funcionários das áreas de saúde terão concessão de férias e licenças estão suspensas. E os que já estão de férias podem ser convocados a qualquer momento para retornarem às suas atividades. Servidores públicos municipais acima de 60 anos serão dispensados das atividades de atendimento direto ao público por 15 dias. Os atendimentos em estabelecimentos públicos e privados de saúde devem ser previamente agendados. Suspensão de qualquer tipo de evento público ou privado que venha a comportar mais de 50 pessoas. Cultos e missas estão incluídos. Em Catu, o decreto assinado pelo prefeito Geranilson Requião e que já está em vigor determina medidas como a suspensão por 15 dias de aulas nas unidades de ensino públicas e privadas a partir de hoje, dia 18. Estão suspensos também por 15 dias eventos que aglomerem público superior a 50 pessoas, sendo estes realizados por instituições públicas ou privadas. Estabelece também a forma de atendimento em agências bancárias e lotéricas, sendo permitido a entrada de apenas 20 pessoas por vez. Com o objetivo de ter maior número de técnicos em saúde atendendo no município, estão suspensas as férias e licenças dos servidores da área de saúde, ressalvados os casos específicos. As medidas podem ser prorrogadas por igual período caso haja mudança no cenário epidemiológico que justifiquem tal medida com possibilidade de revisão a qualquer tempo. Vale ressaltar que, em caso de descumprimento das normas estabelecidas em decreto, o cidadão pode e deve ajudar na fiscalização e prevenção, realizando denúncia à Ouvidoria Municipal, através do número, prestem atenção, 0800 284 2445. Repetindo, 0800 284 2445. Caio Pimenta, José Gomes, as determinações publicadas são as que já eram esperadas e óbvio que são medidas necessárias, todos nós precisamos segui-las, deveremos segui-las. A mim, vocês dois comentam, só fica uma dúvida. Filas em lotéricas ou agências bancárias, as pessoas devem estar a pelo menos 1,80 m de distância das outras. Isso vai ser meio difícil de ser respeitado, porque nem todo mundo tem a dimensão, a noção de qual é essa metragem, enfim, mas são medidas que todos precisamos seguir. Olha, Marconi, para mim, eu lhe digo que foi uma surpresa esse decreto, né, o anúncio desse decreto, porque Alagoinhas não tem nenhum caso confirmado aqui na cidade. Existe apenas uma suspeita de um professor, aqueles dois professores, né? Um que foi atendido em Catu e um outro professor do Santíssimo Sacramento. Inclusive o Colégio Santíssimo Sacramento suspendeu as aulas antes mesmo do anúncio do decreto, mas um professor que também está com suspeita. Então são dois casos suspeitos, mas nenhum confirmado. Então ontem, quando eu recebi o anúncio, né, dessa coletiva, e a gente não tinha até muita informação a respeito da coletiva, apenas que seria uma novidade a respeito das medidas que seriam tomadas pela prefeitura com relação ao coronavírus, né? Eu não esperava esse decreto da forma como foi feita, porque atinge muito a atividade econômica no município. Nós estamos falando de bancos, nós estamos falando de casas lotéricas, inclusive a restrição do número de pessoas a esses estabelecimentos, né, de no máximo 10 pessoas, mais até do que em Catu. Daqui a pouco o Gustavo Cabo vai estar falando mais aprofundadamente sobre o assunto, mas chama a atenção o impacto econômico que Alagoinhas vai sofrer. Inclusive foi a minha pergunta ao prefeito se ele tinha o cálculo, o custo, né, do impacto econômico dessas restrições
para Alagoinhas. Ele disse que Alagoinhas já sofre os impactos econômicos, redução de receita desde janeiro, desde o início desse coronavírus, que já vem registrando queda na arrecadação, e isso preocupa. Ele disse que vai ter que ser feito remanejamento, inclusive orçamentário, para a Secretaria de Saúde, para as medidas de prevenção ao coronavírus, e que outras secretarias sofrerão com contingenciamento e retirada, inclusive, de despesas, né? Olha, eu não sei se é só uma impressão minha, uma coincidência, mas eu percebi num rápido momento onde eu passei pelo comércio, tanto na sexta-feira quanto ontem. É bem verdade que não cruzei toda a extensão do comércio, da área central do comércio de Alagoinhas, mas sobretudo na sexta-feira, Gomes, eu percebi, eu tive a impressão de uma cidade semideserta, do horário que eu passei. Não sei se foi apenas uma coincidência, tanto na sexta quanto na segunda, mas na sexta-feira senti esse vazio. Não sei, repito, não sei se foi uma coincidência ou se de fato as pessoas estão com mais medo de saírem de casa. Olha, Marconi, prevenção nunca é demais. O prefeito, o executivo aproveita o momento, né, e trabalha também para tirar o foco de cima dele, já que o desgaste dele no governo é grande e ele teria que tomar algumas atitudes. Entretanto, algumas das questões, né, dos itens que consta no decreto já foram adotadas. Por exemplo, as escolas particulares já haviam suspendido as aulas, independente ou não do decreto do prefeito, só que ele ampliou. As escolas tinham suspendido por 11 dias e ele amplia para 15. E você tem razão, a cidade se encontra um pouco deserta. Se é já o efeito do coronavírus ou não, é uma outra história, mas a gente observa já, quem tem o hábito de transitar diariamente nas ruas, né, principalmente no comércio, a gente vê que é como diz o ditado popular, o movimento está meia boca, está devagar, quase parando. Então é claro que vai trazer sim impacto para a economia da cidade, mas nós não temos esse problema desde janeiro para a redução da movimentação comercial, está reduzida desde janeiro, né? Ela se aprofundou em fevereiro, que quando nós começamos a sentir mais os efeitos, aí veio o carnaval, as pessoas se atiraram no carnaval. Então após o carnaval foi que a coisa começou a se agravar, chegar mais forte para a gente as informações, e que nós começamos a degustar, né, esse prato indigesto. Porque na verdade a receita de uma prefeitura sempre resiste à queda nos primeiros meses, já é natural, né? O pessoal viaja, né? Aqui em Alagoinhas tem a questão dos veraneios, enfim, já há uma queda. E se acentuou realmente a partir do carnaval, após essa notícia do coronavírus, já foi registrando. E agora com esses casos em volta aqui de cidades próximas, como Salvador, a suspeita em Catu inclusive, e Feira de Santana, a queda continuou na arrecadação. Então isso está preocupando inclusive a equipe econômica do governo municipal. Gomes, você tratou aí de uma questão sobre os 15 dias. Esses 15 dias são prorrogáveis, segundo o decreto, por mais 15. Então podemos ter aí 30 dias de suspensão de aulas caso a situação se agrave. Uma outra questão que eu quero esclarecer aqui, e eu tenho escutado muitos professores entrando em contato comigo a respeito da suspensão das aulas nas escolas municipais. Tem dono de escola aí que, embora suspendam as aulas, estão obrigando os professores a estarem no estabelecimento para fazerem não sei o que, mas estarem lá prestando ponto, né? Assinando ponto e ficando no estabelecimento. Isso me causa estranheza, porque os professores terão que repor estas aulas. Então, se eles estão indo para as escolas, mesmo sem ter aulas, quando forem repor, vai ter que ter hora extra. Ou então não vai ter reposição de aula, né? Então é bom a gente esclarecer isso para o trabalhador, para o professor, quando os donos dos estabelecimentos vierem com esses tipos de proposta, para vocês saberem dos seus direitos, entendeu? Uma coisa é vocês terem a obrigação de repor as aulas, outra coisa é vocês trabalharem mais, né, do que o estabelecido no contrato de trabalho. Agora, os cumprimentos dos vários decretos a nível de nação, né, os municípios estão decretando, fazendo o decreto de suspensão de atividades, né, eles são questionáveis, porque observe que
houve um empresário em Salvador que se deslocou para Porto Seguro, já infectado, Sim. né? E aí contagiou mais 3 pessoas. Se a nível de Estado uma legislação maior não estão cumprindo, a nível de município, como é que vai se fazer? Principalmente diante da falta de fiscalização e autonomia dessa fiscalização para adotar medidas punitivas cabíveis. Mas o governo estadual já identificou o cidadão e disse que vai entrar com a representação pública contra ele, criminal inclusive. Isso é crime. Você está doente, repassar doenças, né, inclusive infecciosas na população, isso é crime, inclusive consta no Código Penal brasileiro, né, pena aplicada, prisão, multa, enfim, isso daí é crime. Se você está doente, você tem que ficar em casa, né? O coronavírus mata, é um vírus letal, principalmente para os idosos, né? Nós já tivemos aí Você bem que podia ter pulado essa fase, essa parte aí dos idosos, né? Mas infelizmente, não, mas a gente tem que falar justamente para prevenir, para o pessoal ter muito cuidado, tanto que a prefeitura já determinou aí a suspensão das visitas aos lares dos idosos aqui em Alagoinhas. Preocupa também a questão das igrejas, né? E a gente não fala só da igreja católica, mas candomblé, as diversas religiões, né, espírita, enfim, não poderá haver mais de 50 pessoas dentro de um recinto. E aí tem academias, tem as atividades econômicas, vai ser muito difícil o cumprimento, não há estabelecimento de multa, né? A Procuradoria Jurídica do município não encontrou nenhuma previsão legal que permitisse à prefeitura a aplicação da multa. Vai ter que ser realmente a boa vontade e a fiscalização da população. Realmente, só se for da população mesmo. Olha. A população vai ser os fiscais do governo, vai ser a população, a imprensa, e aí a prefeitura vai lá para notificar e tentar forçar o estabelecimento a cumprir as determinações. O Benedito Vieira está aqui online conosco, ele diz: o impacto negativo no comércio da Bahia chega a 100 milhões de reais, conforme previsão da FEComércio Bahia. Sem esse impacto a coisa já não anda boa, né? Imagine você após ele. Mas ontem, Caio Marconi, nós tivemos em alguns estados, né, pessoas que resistiram às orientações, determinações, decretos, entenda como quiser, e foram para as praias. E o Exército se encarregou de tirá-los. Alguns reagiram. E quando reagiram, o Exército agiu com pulso firme. Então é isso que deve ser adotado, porque no momento de pandemia dessa, né, existem alguns que se julgam acima da lei, acima da saúde de outrem, porque a gente aprende na escola que o meu direito termina quando o seu começa e vice-versa. Então tem alguns que querem dar uma de gato mestre, não é? E não querem se submeter. Vivendo e aprendendo, gato mestre. E não querem se submeter às orientações nem de saúde, rapaz. É complicado. Nós temos que investir muito na educação para que possamos modificar nos próximos anos essa realidade. A Prefeitura de Alagoinhas, ela sinalizou, né, com a formação de uma força-tarefa, né, um grupo formado pelo Ministério Público, pela própria Prefeitura, profissionais de saúde e a Guarda Municipal para estar atendendo aí as demandas e o cumprimento destas normas. Também falou que vai ser instalados equipamentos para medição de temperatura na rodoviária municipal de Alagoinhas. Aliás, na rodoviária municipal não, na rodoviária de Alagoinhas, né, que é do município, na central de abastecimento, onde tem grande circulação. E também disse que vai haver barreiras sanitárias. Como se daria isso na prática? Medição de temperatura para as pessoas que circulam na central de abastecimento. Eu não sei, mas haverá o equipamento lá para medição de temperatura. A questão também das barreiras sanitárias, nas BRs 324, 116 e 110. Então, estão tomando todas as prevenções possíveis. Fazer, né? O que se pode fazer. A Nita Pereira, cara, diz: como ficam então as filas nos supermercados? Os supermercados não são citados nominalmente no decreto. Mas são estabelecimentos comerciais. Né? Mas são estabelecimentos comerciais. Você pode aí ter uma interpretação extensiva do decreto, e também os supermercados devem atender às exigências, né, que é 10 pessoas por atendimento e a fila, né, 1,80 metro, né, de distância. Vai ter que marcar o chão, já que são 10 pessoas, tem que marcar o chão com a fita adesiva, algo do tipo, que se deixar a bel prazer das pessoas, nem todo mundo tem essa noção dessa distância. Agora, como
o decreto fala em aglomeração de 50 pessoas e o estabelecimento comercial é um recinto fechado, e né? pequeno, eu queria saber, inclusive, é uma pergunta para o Gustavo Carmo, daqui a pouco vai entrar em contato conosco, aqui para a gente perguntar sobre a fiscalização dos supermercados, né? Se vão impedir, vai ser de 50 e 50, como é que vai ser essa situação? Porque se trata de uma aglomeração. Inclusive, muitos galpões são usados como supermercados e outros como igrejas também. Então, entra no esquema da aglomeração, os cultos religiosos. Então, por uma interpretação extensiva do decreto, ele deve também valer para os supermercados. Mas isso a gente vai tratar com o Gustavo Carmo, que é secretário de daqui a pouquinho. O Emerson Campos Soares diz o seguinte: bom dia, eu trabalho com ar-condicionado. Você poderia dizer no ar para que as pessoas limpem os filtros do aparelho? Claro, pedir às pessoas para que procedam com essa limpeza regularmente, independentemente dessa questão aí do coronavírus agora. Eles é super fácil. Se levantar a tampa, limpar com água e sabão, isso pode evitar que o vírus se acumule no aparelho, é o que diz o Emerson. O Fábio Rodrigues pergunta como fica o transporte de trabalho com mais de 50 poltronas. Vai ter que ser limitado aí o acesso das pessoas. Outro ponto. E outra coisa, não há uma distância de 1,80 m, nem metade disso entre uma poltrona e outra. Os ônibus terão higienização diária, né, com detergente, enfim, as determinações da prefeitura estão constantes no decreto, que as empresas terão que respeitar, e a SMTT é que fará a fiscalização, né, da qualidade dos ônibus para a população. A gente espera que, por ser um decreto, né, por ser uma determinação da prefeitura, a própria SMTT, desta vez, não faça vistas grossas, como vem fazendo durante vários anos, com relação à qualidade dos ônibus. Todos irregulares, visivelmente irregulares, aliás, não todos, mas a grande maioria, visivelmente irregulares, e que funcionam no sistema municipal de transporte por uma benesse, né, da SMTT, para que não haja um comprometimento do sistema no município. Quando a gente percebe, né, e verifica o que está ocorrendo no nosso país e as medidas que se deve adotar, e algumas de extrema dificuldade para que isso aconteça, nós ficamos pensando como é que seria em estado de guerra em um país como o nosso, em que o povo não prima muito pela educação, né, por conta das próprias dificuldades existentes, históricas e imediatas. É extremamente complexo, porque muitas das coisas que estão no decreto, dos itens, para você cumprir, precisaria ter um povo altamente educado, e é isso que o nosso povo, infelizmente, até o presente momento, não possui uma educação de qualidade. Vamos esperar que as próximas gerações, não passem pelas dificuldades que nós passamos, principalmente pelo quesito educação. Ô Marconi, vamos para um rápido intervalo, na volta a gente